Você, pai, mãe ou educador, já se perguntou se sua criança entre 4 e 6 anos com TEA também tem TOD? Fica comigo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o canal Falando de Comportamento. Estamos aqui numa série de vídeos sobre TOD. Esse é o terceiro vídeo onde nós vamos entender qual a diferença entre TEA e TOD, quando que essa comorbidade do TOD, de fato, é possível ser diagnosticado ou somado ao TEA. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que nós estamos aqui hoje trazendo um tema de extrema relevância, porque nós estamos falando de dois mundos diferentes, né? Então, e dois mundos super complexos, né? Porque falar de TEA, a gente sabe que é falar de rigidez cognitiva, já sabemos que é falar de padrões restritos de comportamentos, já sabemos que é falar sobre dificuldade na comunicação social, mas como de fato entender que essa criança que desafia regras, que desafia adultos, que desafia professor na sala, ela está fazendo isso por uma dificuldade de comunicar o que deseja, por uma dificuldade de mudar a rotina, de ser flexível às mudanças, ou porque, de fato, ela compreende o que está sendo imposto para ela e ela quer, sim, subir de nível e confrontar essa autoridade para ela poder se sentir forte, engrandecida e, acima de tudo, ter prazer em estabelecer a vontade dela, né? Então, o diagnóstico diferencial aqui é um ponto muito importante, porque muitas vezes as crianças estão sendo diagnosticadas com TOD muito cedo, em torno de 4 a 6 anos, onde ainda existe dificuldade de comunicação, onde ainda existe imaturidade da flexibilidade cognitiva, ainda existe um padrão persistente de rotina e rigidez por conta do diagnóstico do autismo, né? Eu mesma do consultório tenho sido muito procurada pelas mães que buscam já esse diagnóstico, que dizem, eu não sei mais o que fazer com o comportamento do meu filho, ele confronta as regras, ele não me obedece, ele não faz o que eu peço, né? Eu acho que esse menino tem TOD, aplica uma escala aí nele para saber se de fato ele tem TOD ou se esse é um comportamento mesmo do TEA. Então, para esses pais que têm me buscado recentemente, eu quero chamar vocês a começarem a prestar mais atenção na causa do comportamento de birra do seu filho. Começar a abraçar de forma mais consistente as análises funcionais que os terapeutas estão fazendo. Porque é a partir disso que a gente vai entender, tá? Uma coisa é fato. Se o seu filho com TEA, ele ainda não compreende rotinas, ele ainda tem muita dificuldade, ou melhor, se ele ainda tem muita dificuldade de mudar a rotina, se ele ainda tem dificuldade de entender regras, se ele tem dificuldade de estabelecer uma comunicação social mais efetiva, de conseguir explicar o porquê que ele não quer aquela situação, ou porquê que ele não consegue cumprir aquela regra que está sendo estabelecida, dificilmente esse comportamento se justifica pelo TOD. Dificilmente esse comportamento ele tem como força maior simplesmente quebrar a regra, né? Simplesmente confrontar a autoridade. Então, é importante que a partir daí a gente consiga entender que a rigidez cognitiva, a dificuldade de entender socialmente por que tem que fazer aquela coisa, está controlando aquele comportamento. Mas o que a ciência diz sobre isso, né? A ciência fala que em torno de 30% a 40% das crianças com TEA, elas vão sim apresentar TOD. Mas como eu falei anteriormente, só uma boa avaliação clínica vai definir se isso é controlado pelo próprio diagnóstico do TOD, né, pelo próprio comportamento do TOD, ou se está mais controlado pela dificuldade de mudança do TEA. Então, eu acho que aqui a dose certa é tentar estabelecer um equilíbrio entre o que o diagnóstico do TOD diz e o que o diagnóstico do TEA também afirma. E aí o segredo, é claro, é uma avaliação criteriosa, individualizada, que leva você a entender o contexto das situações. Quando você vai sair de casa com seu filho, se você antecipa, né, o seu filho com TEA, vamos lá, se você antecipa, se você se programa, se você apresenta um roteiro visual para ele,
se ele compreende as regras do lugar para onde vocês vão, se ele consegue se posicionar com uma comunicação mínima possível diante dessas situações, e lá na hora acontece um imprevisto e ele se desorganiza pelo imprevisto, ele se desorganiza pelas questões sensoriais do ambiente. Aí nós estamos falando que o que está controlando o comportamento dele são as dificuldades de adaptação frente ao TEA. Então, aí fica claro que nesse momento, essa criança, ela não está em crise ou em birra porque ela quer impor a vontade, mas porque ela não consegue se organizar diante dessas variáveis do ambiente, entende? Então, eu quero, com esse vídeo, chamar a atenção dos pais que muitas vezes não conseguem absorver as informações que são passadas no feedback das sessões, que são apresentadas em treino parental, para começar a entender como avaliar melhor o comportamento do seu filho e não tá jogando na conta do TOD o que de fato é característica do TEA, né? Até porque, pais e mães, TOD é um diagnóstico muito difícil de lidar. É um diagnóstico que muitas vezes vai exigir, muitas vezes não, que de fato vai exigir muito mais de vocês, pais, do que da própria criança. Porque o que vai modificar o comportamento de uma criança com TOD é exatamente a conduta dos pais, né? É o estabelecimento de regras mais claras, é uma organização de rotina mais efetiva, é um acolhimento de forma mais agradável das dificuldades do seu filho. Então, se você é pai e mãe e está tendo dificuldade de lidar com os comportamentos desafiadores do seu filho e tem dúvida se esse comportamento é fruto do próprio TEA ou se aí vem como uma comorbidade o TOD, a minha sugestão é conversar com os seus terapeutas, é fazer uma avaliação mais criteriosa, é fazer uma avaliação psicológica e comportamental do seu filho para que você chegue mais próximo da distinção desses CIDs e você consiga saber como, de fato, ajudar seu filho, tá? Se você também conhece alguém que está passando por essa dificuldade, seja gentil, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, notifique ela para que acompanhe os próximos vídeos sobre TOD que nós vamos disponibilizar aqui, porque isso vai ajudar não só o seu filho, como muitas outras famílias. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre dicas para os pais. Até lá!